Chegamos ao 10º passo em direção à riqueza, né? E esse é o capítulo em que ele fala sobre a transmutação do sexo, né? Para alguns, dentro da mentoria que eu fiz com esse livro, esse foi um capítulo um pouco confuso e muito discutido, porque as pessoas não entendem muito como isso pode ser efetivamente trazido para a nossa vida real, para entender, né? Dentro do grupo, alguns discutiram a questão da importância da abstinência, outros não. Na verdade, é saber focar a energia, né? A transmutação do sexo é saber você focar a energia de uma forma correta. Ele coloca o significado da palavra transmutação. Em linguagem simples, mudança ou transferência de um elemento ou forma de energia para outro. E aí você tem que entender que não é simplesmente fazer a abstinência sexual, não. É saber fazer a transferência de uma forma correta. Em determinados momentos, você precisa focar toda aquela sua energia em uma coisa e outras vezes você precisa extravasar toda aquela energia, que aí é através do sexo. Então, tem momentos para tudo e você precisa identificar esses momentos. Ele coloca aqui no capítulo, eu não vou seguir todo o capítulo, é um capítulo longo, mas ele coloca no capítulo que dificilmente um homem com menos de 40 anos, ele consegue atingir a sua riqueza plena, ele consegue atingir aquilo que ele deseja. Por quê? Porque antes dos 40, no seu auge da virilidade, dos seus 20, 30 anos, o seu foco está desviado. E ele bota toda a sua energia naquilo que não é. Algumas pessoas sim conseguem entender isso, conseguem manter o foco, conseguem se direcionar efetivamente para aquilo. Mas quando você se deixa levar pela energia, pelo desejo sexual, você acaba perdendo ali a energia que coloca. E aí uma coisa que não está descrita no livro, a gente, como era um grupo formado de homens e mulheres, a gente trouxe muita discussão e muito estudo sobre a transmutação sexual, tanto para o homem quanto para a mulher, e a gente discutindo percebeu que isso acontece de uma forma diferente. Por quê? No sexo, o homem, ele gasta muita energia, quando acaba, ele está ali, literalmente acabado, ele está exausto, ele colocou toda aquela energia. E na mulher não. A mulher, ela tem uma relação diferente com isso. Ela se satisfaz dentro do sexo, no sexo, tudo aquilo ao invés de sugar a energia dela, aquilo jorra uma energia dela, então ela fica mais ativa. Então são diferentes posições que a gente deve levar em consideração. Obviamente que tudo deve ser colocado da melhor maneira para cada um. Você tem que começar a identificar os momentos que você precisa extravasar a energia e o momento em que você vai utilizar aquela energia para ter aquilo que você necessita. Ele coloca aqui que a gente precisa ter a mente bem estimulada, né? Não, quando ele fala da questão do sexo, não só a questão do sexo, mas de todos os sentimentos, todas as emoções. E existem coisas que não só a sexualidade vai trazer esse tipo de energia, né? Se não só o ato sexual, mas outras coisas também que a gente pode conseguir de forma externa para trazer esse sentimento de seguir em frente, de ir mais, né? Então, o desejo da expressão sexual é o primeiro, né? O segundo é o amor, né? O sentimento puro. O desejo ardente de conseguir fama, poder, ganhos financeiros, dinheiro. Então, isso vai te fazer pôr foco naquilo que você deseja quando você tem o desejo ardente. Música, né? Eu, por exemplo, adoro trabalhar ouvindo música. Porque, e a música correta, tá? As músicas têm vibrações, então uma música correta que aumente a sua vibração me deixa mais produtivo. Uma música mais vai lhe deixar menos produtivo. Então, a música, ele traz isso, né? As músicas clássicas que tem aquele sentimento bem
forte, bem impulsionador, ele é excelente para trabalhar, estudar, porque ali estimula o seu cérebro, lhe traz muita coisa. Então, a música ela pode ser muito bem utilizada. Amizade com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, qualquer tipo de amizade, boas amizades, podem sim trazer para você o sentimento que você necessita. Aliança de mente mestra com base na harmonia entre duas ou mais pessoas que se unem para conquistar avanço espiritual ou material. Não só ou, né? Pode ser os dois. Então, você se cercar de pessoas com objetivos semelhantes que te impulsione e você impulsione a ela também, é uma relação de troca, né? Você vai conseguir ter a energia, ter o que você precisa para alcançar. A gente tem depois o sofrimento mútuo, como no caso de pessoas perseguidas. Temos a autossugestão, que a gente já viu aqui em outro vídeo, né, que é um outro capítulo do livro. O medo nos move, só que o medo ele nos move e nos paralisa. Você tem que saber o que vai fazer com este medo. Em situação de alto risco, o nosso instinto ele sobressai ao medo. Então, quando você usa o medo como algo que vai te impulsionar, ele é muito positivo. Você nunca pode deixar o medo te prender, te congelar. A gente tem um capítulo especificamente sobre medo ainda para falar, então a gente vai falar sobre mais isso mais na frente. Narcóticos e álcool. São coisas que mexem com a nossa mente, né? E você traz ideias, traz coisas, nos move, nos dá... eu costumo dizer que as pessoas quando bebem, elas ficam ricas, fortes, bonitas e muitas coisas. A mesma coisa qualquer coisa. Qualquer coisa que mexa com o cérebro, na verdade. Não só o álcool, mas qualquer narcótico, qualquer droga. E aí você tem que saber que algumas dessas coisas que ele coloca aqui como nos impulsiona, algumas coisas são positivas e outras não. Porque o uso de álcool, o uso de drogas, ele pode nos dar aquela coisa naquele momento, mas gera uma dependência que no momento seguinte você não dá os passos necessários, você estagna ali, você para ali ou você regride, porque para de ter aquele efeito de poder, né? Aquele efeito mais impulsionador. E seguindo essa mesma linha, essa mesma jornada, a gente vem para um gênio que se desenvolve pelo sexto sentido. O sexto sentido é a imaginação criativa, tá? A gente tem o sexto sentido, aquele feeling, aquela coisa que a gente... que algumas pessoas têm muito mais desenvolvidas do que outras, mas todos nós temos, que traz ali o fio da meada que a gente precisa, e a gente precisa estar bem atento a isso, né? Aquela vozinha lá no fundo que a gente às vezes ignora, muitas vezes é nosso sexto sentido dizendo, ó, o caminho é esse, não vai fazer merda não, porque se você tem o seu desejo ardente, você tem que se manter ali focado. Então, dentro disso, dentro desse sexto sentido, você consegue trazer isso. E o principal ponto de desenvolvimento do sexto sentido é a imaginação, né? É a inteligência infinita, que você vai conseguir, dentro da sua imaginação criativa, alcançar a inteligência infinita. Outra forma que você desenvolve esse sexto sentido, não só através da inteligência infinita, através da meditação. Quando você olha para dentro, quando você para e pensa o seu eu, o que você quer, quando você se centra, você consegue estar em conexão com a inteligência infinita. Então, use a meditação ao seu favor, né? As pessoas às vezes acham que a meditação é algo que não agrega tanto, ou é algo só para acalmar. Na verdade, a meditação não é desenvolvida para acalmar ninguém, né? A meditação é para criar um momento de conexão consigo mesmo. E você consegue chegar nesse patamar de conexão quando você está em contato com a inteligência infinita,
você está em contato com tudo que está ao seu redor, você simplesmente está sentindo aquilo e compreendendo aquilo, tá? Outra coisa muito importante que ele coloca aqui no capítulo, relacionado à transmutação sexual em si, né, é a questão do magnetismo pessoal. Pessoas que têm aquele sex appeal, aquele apelo sexual mais aflorado, elas são mais magnéticas, elas atraem mais pessoas, elas são energéticas, digamos assim, né? Eles têm assim, então, e elas conseguem seduzir de uma forma através do aperto de mão, do tom de voz, da postura e expressão corporal, através da vibração do pensamento e da aparência pessoal. Então, se você olha assim, tem certas pessoas que não passam nunca desapercebidas e outras passam sempre desapercebidas. E isso tem muito a ver com isso, né? Com a forma como se coloca e coloca esse seu magnetismo pessoal como imã. Né? Então, quando você está pensando, eu preciso atingir determinadas pessoas porque eu estou querendo entrar naquele ciclo, então você tem que começar a desenvolver, você tem que ter um aperto de mão firme, né? As pessoas, o primeiro contato normalmente que a gente tem com as pessoas é o aperto de mão, aquele aperto de mão assim molengo, a pessoa vai dizer, ui, né? Tem que ser um aperto de mão forte, uma coisa que marque. Sua apresentação precisa ser marcante e as pessoas precisam lhe ver ali de alguma forma. Aquela pessoa mais retraída vai ter muito mais dificuldade de criar essas conexões, de gerar. E aí você pode estar pensando assim, Ariane, mas eu, por exemplo, que não sou uma pessoa magnética, né? Sou uma pessoa que muitas vezes, por várias situações, passa desapercebido. Você pode escolher qual o momento em que você vai aparecer, né? Em determinadas situações, você não pode de jeito nenhum passar desapercebido, porque se você passar desapercebido, você vai perder oportunidades de negócios, de atingir os seus objetivos, de fazer o contato que você gostaria, de fechar um bom negócio, né? Existem algumas culturas, inclusive, que se você não conhece a cultura daquele lugar, você acaba não fechando o negócio, né? Você pode ter o sex appeal que for, mas não conhece. Mas você precisa, se você se mostra quem você deve se mostrar, você consegue fechar qualquer tipo de negócio, você consegue chegar aonde você quer, atingir as pessoas que você quer e, muito importante, chamar a atenção daquela pessoa que você quer, né? A aparência pessoal pesa muito, né? Hoje, no mundo digital que a gente vive, muita gente não liga tanto para a apresentação pessoal, mas a apresentação pessoal ela precisa passar quem você quer, quem você é, passar a imagem que você deseja, porque se você está na internet vendendo algo, se você está na internet se mostrando, se apresentando, você tem que estar muito bem apresentado, sempre. Sempre, presta bastante atenção nas suas atitudes com relação a isso, porque você tá ali para atrair pessoas, então atrai as pessoas certas. Se você passa a sua comunicação errada, né, você vai atrair as pessoas erradas, isso é um fato. Depois disso, ele coloca a questão do amor e do sexo, que juntos eles trazem uma combinação de força motriz muito grande, né? Se você juntar amor, sexo e o desejo ardente dentro do relacionamento, é ainda maior. Você vê muitas vezes casais que juntos conseguem atingir de forma mais rápida, de forma mais verdadeira o seu desejo ardente, porque ali são dois trabalhando em direção àquilo, sabendo utilizar todos os mecanismos, todas as armas pessoais, né, para chegar ali. Então, se você, ele coloca muita questão do não ser promíscuo, de buscar ser verdadeiro nos seus sentimentos, no amor, usar o sexo de uma forma correta, vai te trazer muitas diferenças na sua vida e nas conquistas, tá? Então, te vejo no próximo vídeo e é isso.